Bom dia a todos, eu sou o Marcelo Carvalho, aqui CEO da AgriPoint, coordenador aqui do Milk Point, e é um prazer aqui estar com todos vocês nessa iniciativa em conjunto com a Engineering, Digital Transformation Company, para falar com a Tirolese e com a Engineering sobre as transformações ocorridas na cadeia do leite em função da pandemia. Mas a gente vai muito além disso, acho que tem muita transformação acontecendo na cadeia do leite, que já vinha acontecendo, independe da pandemia, e a gente certamente vai ter aqui um espaço para abordar essas transformações. Esse evento está sendo transmitido pelo YouTube, pelo LinkedIn, então você faça o seu comentário, enfim, vamos interagir bastante, vai ser um bate-papo bastante legal aqui, com bastante fluidez, né? E eu vou chamar aqui para fazer a primeira conversa com a gente, né? Fazer o primeiras boas-vindas, o Leandro Campos, tá? O Leandro Campos é analista de negócios na Engineering Brasil. Ele tem uma formação diferente, né? Ele é médico veterinário por formação, com atuação no setor lácteo há 13 anos, né? Então ele tem uma experiência grande na indústria de laticínios, tá? Ele trabalhou em boa parte desse período na área de relacionamento com o produtor rural, então ele junta a questão da veterinária com o relacionamento com o produtor, e além disso com o laticínio em si, né? Nos últimos 3 anos foi responsável pelo tópico de gestão de equipe e informações estratégicas do laticínio que ele atuava. Recentemente aceitou o desafio de transição de carreira com o propósito de entender as dores do setor da agroindústria e com sua experiência em desenvolver soluções com o apoio da tecnologia na Engineering Brasil. Antes de eu dar o meu oi para o Leandro, né? Todo mundo conhece a Engineering, mas eu vou fazer aqui um breve anúncio, né? A Engineering é uma empresa que já atua em diversos segmentos, e no agro, mais especificamente no leite, está presente no mercado desde 2014, e hoje atende mais de 40 empresas do setor lácteo do Brasil, entre indústrias de laticínio, cooperativas de leite, enfim, tem tido uma atuação bem destacada no setor, participando desse processo de transformação digital do setor, e tem feito conosco várias atividades. Leandro, bem-vindo, um prazer aqui estar contigo hoje, sucesso na iniciativa e sucesso nessa transição de carreira aí que você tem feito, né? A gente estava conversando sobre isso. Marcelo, bom dia a todos que nos assistem, né? Muito obrigado aí por essa oportunidade, por estarmos dividindo esse momento, esse espaço importante, né, no mercado, importante também para ambas as empresas, né? Então, para poder conhecermos na prática essas mudanças, né? Vou convidá-lo, o Santiago Sanmartin, representando o Laticínio Tirolese, uma empresa parceira da Engineering nessas soluções do mundo da tecnologia, para conversarmos um pouco sobre esses impactos, né, da pandemia no funcionamento do próprio laticínio e também alavancando de vez a transformação digital na indústria do queijo, né, que é o foco da Tirolese. O Santiago Sanmartin, fazendo uma breve apresentação, né, do currículo dele, é um gerente executivo de operações da Tirolese, né, ele está à frente das áreas de finanças, controladoria, fiscal, política leiteira, compras, do jurídico e também da TI, formado em administração de empresas, com MBA em finanças e controladoria pela W University de Viena. Ele conta com mais de 20 anos de experiência em multinacionais na área de controladoria e planejamento estratégico. Então, acho que é uma boa oportunidade de termos, né, um conhecimento da prática, né, o que ocorreu, né, principalmente dentro desse momento de pandemia, dentro do laticínio, da própria empresa, para poder, né, se manter vamos dizer, né, no mercado, se manter com o faturamento, se conseguirmos, vamos dizer, né, sobreviver nesse mercado tão novo, tão diferente que a gente vem passando. Seja bem-vindo, Santiago. Obrigado, Leandro. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa transmissão ao vivo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Santiago. É um prazer. Então, estou dando também as boas-vindas a quem está nos assistindo. Aqui tem um monte de gente comentando: Luiz Cláudio, Kleber Araújo, Silvana Trindade, Hernani Lago, enfim, Igor,
Elimar, tudo bem? Antônio César, Priscila Augusto, Renato Bueno, Thaís, Carlos, da UFV, Carlos Leite, Janaína Campos, Marcos Gomes, Ingrid Brasil, José Rezende. Ô, Rezende, tudo bem? Quanto tempo? William Felipe, Rosana Pitan, Lilian Vaz, Queijo de Caro, Delfim Pinto, Cláudio Pompeu, todo mundo comentando aqui, Débora Jacob, Fábio Scarcelli. Ô, Fábio, prazer estar contigo mais uma vez conosco. Fernando Salles de Oliveira, enfim, tem um monte de gente aqui, eu vou ficar aqui o tempo todo falando, né? Pessoal, acho que a gente podia começar, né, indo direto ao ponto, né? Quais foram efetivamente os impactos que a pandemia causou na cadeia do leite, né? A gente está aí, ninguém imaginava que a gente ainda ia estar depois de 1 ano e, sei lá, 3 meses, né? E a coisa parece que agora, querendo se resolver com a vacinação e tudo mais, mas, obviamente, teve um impacto, né? Como é que a gente pode classificar esses impactos e falar um pouquinho deles? Você quer começar, Santiago? Posso começar, Marcelo, obrigado. Bom, quando a gente fala de pandemia, a gente pode dizer que muitas empresas tiveram que se reinventar para poder dar continuidade ao seu negócio, né? E com a Tirolesa não foi diferente. O nosso processo ele se estende desde a cadeia do leite até a produção e distribuição do nosso queijo, né? Com ações ao longo de todas as áreas. Então a gente precisou reinventar aí um pouco o nosso processo em diversos setores para poder acomodar as necessidades para dar continuidade ao nosso negócio, que faz parte do dia a dia dos brasileiros, né, na alimentação básica dos consumidores. Então, como o nosso processo se divide na parte leiteira, né, na cadeia do leite, na parte de produção e distribuição, essas 3 frentes foram as mais, que tiveram maior incidência de ações, né, e parte delas foram potencializadas pela tecnologia, né, incluindo os softwares que a gente tem em parceria com a Engineering, e diversas ações com cuidado por pessoas, né? Os nossos valores são muito bem explícitos, né? E um deles é o gostamos de pessoas. Com base nisso, a gente tomou muito cuidado para que os nossos colaboradores estivessem seguros na hora de fazer o seu trabalho, né? De cumprir as suas obrigações do dia a dia, sejam aqueles que estão na linha de frente e que não têm condições de desempenhar isso de forma remota, sejam aqueles que estão no backstage, né, que estão na área administrativa, que têm condições de fazer isso de forma remota. Mas acho que isso a gente vai falar um pouquinho para frente, né? Vai, e assim, com certeza, né, a pandemia criou uma situação em que a gente teve que adaptar muita coisa, né? Mas pelo menos aqui, a gente aqui na AgriPoint, várias coisas que a gente teve que fazer se mostraram melhores do que o que a gente fazia antes, né? Então, talvez assim, pegando um pouco de vocês dois, né, se tem algum exemplo de alguma prática que foi implementada na pandemia e mesmo quando acabar tudo e voltar ao normal, entre aspas, né, vai continuar porque ficou melhor do que estava antes. Dá para a gente pensar em alguma coisa? O Santiago e talvez o Leandro, talvez pela experiência também em contato com várias empresas, né? O que eu observo, Marcelo, é muito esse modelo de trabalho home office, né? Ele vinha aí como um tabu para várias empresas, né? Pelo que a gente conversa, o que a gente entende, né, do mercado. Então tinha aquela questão do trabalho no escritório, vamos dizer, a pessoa tem que ver o liderado trabalhando, né? E hoje isso está mudando totalmente. Então, devido à pandemia, acelerou esse processo de home office. Algumas empresas, até mesmo na tecnologia, já aderiram, mas não era uma questão, vamos dizer assim, absoluta entre todas as empresas, né? Mas a gente observa hoje que esse modelo encaixou bem e ele vem evoluindo, vem se disseminando, né, dentro das áreas, principalmente, igual o Santiago comentou, nas áreas administrativas. E com isso a gente já vê um cenário lá, vamos dizer assim, no futuro próximo, né, próximo ano, ou assim que a gente, vamos dizer, voltar ao normal, de esse modelo ser híbrido, né, que o pessoal está chamando. É um modelo que vai ficar mais de home office do que no escritório, onde que tem ganho para ambos os lados, né. Foi perceptível e comentado pelas pessoas o ganho na produtividade de alguns, né,
mas também para as empresas também foram muito importante, né, essa mudança, né, o impacto financeiro, o impacto econômico também, isso justificou bastante. Então, acredito que isso é uma mudança que ocorreu e que vai perdurar aí, eu acredito, para a maioria das empresas. Legal. Eu concordo, Marcelo, com o que o Leandro colocou. Eu acho que a quebra do paradigma do trabalho presencial, acho que foi o grande marco, né, dessa mudança, principalmente na área administrativa, e principalmente o encurtamento da distância, né? Hoje em dia a gente tem reuniões com pessoas em diferentes estados, no nosso caso, né, a gente tem três fábricas em 3 estados do Brasil, são bem longe e a gente raramente tinha oportunidade de reunir todos de forma presencial, e hoje em dia a gente tem comitê 2, 3 vezes por semana onde estão todos presentes. Então a gente tem a oportunidade de olhar para a pessoa, além do contato via telefone que a gente tinha antes, olhar para a pessoa e estando todos na mesma formatação. E, adicionalmente, a parte do trabalho híbrido, como o Leandro colocou, ele chega a ser considerado por alguns como um benefício, né? Ele começa a ser enxergado no mercado como um benefício. Então, a gente já começa a ver candidatos nas contratações que a gente vem fazendo que já questionam como é que é a política de home office, como é que a empresa se porta nesse quesito. Então, é um marco aí de mudança forte para o trabalho daqui em diante. Sem dúvida, acho que esse é um ponto que eu já estava lendo um texto que se confundia, né, a proximidade física, né, com a conexão, né? Você pode ter conexão entre as pessoas sem ter a proximidade física. Nós temos gente aqui que foi contratada durante a pandemia, que eu nunca vi pessoalmente e está funcionando super bem, né? Pessoas que estão em outras cidades, enfim, com as suas famílias. E a gente está assistindo também algumas empresas que estão... porque, assim, o home office e o tempo integral também é uma coisa complicada, né? Então, tem algumas empresas que estão indo para hubs de inovação, estão tendo equipes, né, squads lotados em hubs de inovação, porque aí você tem também uma conexão com outras pessoas, com outras realidades, né? Então, eu acho que, de fato, essa é uma mudança que veio para ficar, né? E uma mudança bastante positiva. No interior aqui, a gente querendo vir morar no interior, porque descobriu que não precisa ficar só nas grandes capitais, né? Enfim, acho que é bem interessante isso, né? Agora, quais foram, né, Santiago, no caso da Tirolês, né, os desafios enfrentados e os processos utilizados para conter os problemas apresentados, né? Quer dizer, acho que ela teve fases, né? Mas, assim, quais foram os principais desafios aí que vocês tiveram que lidar? Bom, foram vários, né? Acho que todo mundo passou por esse momento, principalmente no início da fase de restrição de acesso, onde a pandemia começou a acelerar os seus efeitos, né? Então, a gente, como gosta e zela pelas nossas pessoas, a gente teve que tomar protocolos de segurança rígidos desde o início do processo. Então, quando a gente fala, em especial das linhas de frente, né? O que a gente chama das linhas de frente? Área produtiva, né, as pessoas não têm como desempenhar suas funções remotas, a área de distribuição, que é o nosso centro de distribuição, e o trabalho dos promotores. Então, a gente tem pessoas que são alocadas nos pontos de venda para, enfim, fazer a divulgação e o trabalho com os nossos produtos. Então, para essas três linhas, a gente teve, desde dos protocolos de segurança implementados pelo próprio governo, né? A gente teve que começar a controlar as temperaturas das pessoas chegando, né, nas unidades, para poder avaliar se havia algum tipo de desvio de temperatura, que era um dos sintomas da possível contaminação. Foi um protocolo rígido, né, no caso positivo, repetição das medições até que a gente tivesse uma maior certeza, e aí uma dispensa, né, do trabalho e encaminhamento para o setor responsável, para que pudesse fazer o acompanhamento dessa pessoa. A gente teve instalação de totens de álcool em gel em diversos pontos das unidades para que pudesse promover a higienização, né, constante das pessoas. Um programa de conscientização muito forte, né, para todas as vias de comunicação da empresa, para conscientizar o distanciamento, né, a manutenção do uso da máscara de forma obrigatória, e principalmente, né, acho que muitas empresas sofreram com isso também, o comportamento no âmbito familiar, não só no âmbito profissional.
Porque no âmbito profissional você tem os controles de processo, você tem as áreas responsáveis por isso, para acompanhar, mas no âmbito familiar a gente acaba tendo uma flexibilização desses cuidados, né? Então a gente teve campanhas de conscientização fortes com todos os colaboradores, né? Através de lives, né, com assuntos relevantes, ou até mesmo distribuição de panfletos, cartazes, até os outros meios de comunicação interna. E, teve uma série de outras ações, né? Quando a gente fala da linha de frente, basicamente seria nesse sentido, tá? Entendi. Leandro, você quer comentar? Eu observo assim, né, que eu percebo, né, principalmente nas empresas, né, igual o Santiago comentou, e faz a gente refletir e pensar, né, no trabalho árduo que foi para as empresas, né, em se, vamos dizer, se reinventar, se remodelar, até mesmo porque precisavam dos colaboradores para a produção, né, e igual o Santiago comentou sobre a família, eles precisavam também, vamos dizer, cuidar dos seus colaboradores para que os colaboradores não tivessem o risco de levar para dentro de casa. Né? Então, assim, o desafio da empresa, das empresas em si, eu acredito que foi bem maior, né? bem mais e ágil também, né? Porque essa mudança ela não pode esperar, né? Um protocolo lá daqui 30 dias, 60 dias, foi uma coisa que veio de imediato, né? Que veio para mudar, repentino. Então, assim, provavelmente teve um trabalho muito árduo nessas ações. Um ponto também que eu percebi, né, de conversas, né, com outras pessoas, com outras empresas também, a questão da própria visita ao produtor, né, esse relacionamento com o produtor rural, né, principalmente igual na minha época de atuação, era muito presencial, né, o produtor gosta dessa presença, e a partir do momento você tem que manter esse relacionamento, vamos dizer, vivo, ativo, à distância, né? Então, às vezes o próprio produtor não estava nem preparado para essa tecnologia, para essa conexão, igual você comentou no começo. Então, os laticínios tiveram que se reinventar bastante para adequar nisso. Né? Acho que aí é o tal dos 5 anos em um, né? Ou mais, né? Porque tem coisas que a gente, né, se pergunta, né? Por exemplo, assistência técnica. Com as ferramentas todas que a gente tem hoje de conectividade, de imagem, de vídeo, né? É possível você fazer um trabalho de assistência técnica à distância, né? Em algum Sim. grau. Então, a gente não tem as ferramentas prontas ainda para isso totalmente, né? Quer dizer, um lugar integrado com todos os dados do produtor, etc. Mas, sem dúvida, vão ter mudanças, né? E que a gente quebra paradigmas, né? Coisas que a gente tinha como impossíveis de serem feitas, de repente começam a ser feitas, né? E Santiago, eu lembro vendo uma live de um laticínio, que ele falou que quando fechou tudo, até a área de vendas se viu perdida, porque o processo de venda era um processo também que envolvia visita, envolvia ir para a empresa, né? Quer dizer, não estava adaptado, quer dizer, e aí você tem o lado de captação de leite que sofre uma disrupção, mas acho que isso se conseguiu equacionar, porque as fazendas também, né, são distantes, etc., né? Você consegue, não tem aglomeração, né? Você consegue chegar para coletar o leite, não teve esse problema. Mas aí na área de vendas, né, se o vendedor não está conseguindo abordar o cliente, enfim, aí fica mais complicado, né? Houve esse problema ou no caso de vocês isso não foi um problema? Olha, é claro que tem um certo índice de prejuízo, né, no sentido do relacionamento pessoal direto da área de vendas com os clientes, mas eu acho que a pandemia veio para todo mundo, né, não foi algo exclusivamente para uma empresa. Então, todo mundo acabou tendo que se adaptar para esse novo modelo de trabalho, da mesma forma que os demais tiveram que restringir o seu acesso, né? A gente também teve que restringir o acesso da área de vendas. Então, todos da área de vendas foram considerados junto com a área de administrativa para trabalho em home office. A gente já tem uma gama de ferramentas de automação de captação de pedidos e de processamento de pedidos que permite que a gente trabalhe de forma mais remota e unida a essas ferramentas que a gente teve disponibilizadas de videochamada,
né, para manter esse contato. A nossa área conseguiu manter esse relacionamento próximo, né, com os seus clientes. Legal, ó, tem aqui já um comentário do William Felipe, né? Existem mudanças impulsionadas pela pandemia como um caminho sem volta. A relação entre empresa, colaboradores, empresas, parceiros será bastante pautada na relação de confiança. Então, é bem isso mesmo que a gente estava falando, né? Uma mudança do paradigma, né? De você estar ali todo dia, quer dizer, a prova de que o trabalho estava sendo executado é a pessoa estar fisicamente no espaço do trabalho, naquele horário definido, né? E, de repente, não é mais isso e as coisas começam a rodar até melhor do que antes, né? Então, aqui tem uma mensagem do Panamá, né? Eládio Saldanha, bom dia a todos, abraço do Panamá. O Walter Galan aqui da nossa equipe, né? Santiago, qual o primeiro impacto na tirolesa do fechamento dos canais de food service? O que a empresa fez para mitigá-lo? Como estamos nesse momento? Aliás, uma das questões, né, que eu acho que foram desafiadoras era como lidar, né, com um mercado completamente atípico, né, no ano passado, e hoje também ele está atípico porque você tem um processo de recuperação da economia e isso não está se traduzindo em aumento do consumo de lácteos, né? Mas como é que foi essa questão do food service, Santiago? Bom, a Tirolesa é uma empresa que tem um portfólio extenso, né? Acho que um dos maiores portfólios de queijo, e por conta disso a gente acaba tendo uma atuação multicanal, né? Então, essa pulverização da atuação no canal acaba sendo um hedge natural no eventual fechamento de um dos canais disponíveis. Então, o food service foi bem afetado com o fechamento dos restaurantes no início da pandemia, e isso é claro que afetou o nosso negócio, que teve um redirecionamento de volumes para outros canais que absorveram essas quantidades de forma, né, no formato de outros produtos, né? Então, ao invés de usar as embalagens que são desenvolvidas, né, foram desenvolvidas para o canal de food, a gente reverteu produções para embalagens de varejo ou de atacado que que permaneceram funcionando de forma normal ali durante a pandemia. Claro que teve efeitos de oferta e demanda, né, nesse cenário pandêmico, porém a gente conseguiu sair bem, né, a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho nessa migração. Nesse momento, o food começa a dar sinais de recuperação, né, com o retorno parcial aí da economia, a gente já enxerga o food voltando a ter um pouco de demanda, né, a flexibilização ajuda para que isso aconteça, então a gente espera que com esse cenário de vacinação mais avançado, que a gente tem um percentual mais elevado da população protegido aí contra o Covid, que a gente consiga ter algo não normal, que eu acho que é o novo normal, né? Nada vai ser como era antes no período pré-pandemia, mas que o novo normal seja algo mais permissivo em termos de contato e de vida social aí das pessoas, para que esses mercados que dependem disso possam avançar de forma positiva. Legal. Leandro e Santiago, os dois, né? Quer dizer, como que a tecnologia impactou na gestão de todos os processos da cadeia leiteira e, consequentemente, do queijo, né? Da indústria de queijo. Como é que a tecnologia entrou nessa questão aí? Nós estamos falando aí da área específica da engineering, né? Mas, sim, enfim, talvez... Desculpa. Igual como você comentou antes, né, Marcelo? Ela já vinha sendo implementada, né? Então a gente já vem com alguns passos da tecnologia já sendo implementados dentro das empresas, mesmo antes da pandemia, mas esse processo, né, essa medida, né, de mudança de cenário de trabalho e de toda adaptação, isso fez, né, acelerar todo, vamos dizer, o desenvolvimento da tecnologia dentro das empresas, né, não só dos laticínios, né, a questão, né, como bem citado anteriormente, da conexão, né, das reuniões, da troca de informações, isso deixou de ser um papel, uma planilha impressa e passou a ser tudo de forma online, né? Tanto a própria questões como
básicas assim, dentro do processo, a questão da própria coleta do leite, né, a automação da emissão do vale para o produtor, a própria captação dos pedidos, igual o Santiago comentou, né, fazer de via eletrônica, e também toda essa transformação de dados, né, pegar os dados, transformar em informações dentro da empresa, tudo utilizando mecanismos tecnológicos, né, o que a gente vem já vendo sinais nessa indústria 4.0, né, nesse mercado aí de inovação, de aceleração das informações, dos processos. Então, assim, e outros processos também dentro dos laticínios precisaram ser redesenhados, pois eram muito manuais, né? Então, o próprio peso dos caminhões, peso dos equipamentos, peso de produtos eram muito transcritos em papéis, né, em tickets, como se diz no laticínio. Então, isso teve que mudar, né, teve que ir para leituras automáticas, integrações de sistemas para poder transmitir essas informações de forma automática, né, um trabalho de paperless, como a gente chama no mercado, né. Complementando os comentários do Leandro, né, o cenário pandêmico ele exige uma eficiência de custos e de processos muito grande das empresas. E isso acabou impulsionando todas as automações internas, seja, como ele citou, aí, os tickets de produção, né, via coletor de dados, né, via integrações de sistema. E a gente não pode esquecer que, com as áreas todas trabalhando em home office, os softwares de segurança foram, né, muito ativos aí nesse período, né, o aumento elevado do número de pessoas acessando o sistema de forma remota fez com que a gente tivesse que se adequar fortemente para esse novo processo, seja com equipamentos hardware, seja com softwares de segurança ou até de acesso remoto, né, software de VPN. Então, tudo isso fez grande diferença. E outra coisa muito importante que eu vejo também são os mecanismos de disseminação de informação, seja informação seja de informação ou seja de treinamentos, né? Então, a gente tem plataformas que foram desenvolvidas para disponibilizar conteúdo para os nossos colaboradores de forma remota e formas de envio de informações online para que todos estivessem informados das últimas notícias, das últimas posições e até mesmo, né, de orientações que vinham do nosso agente de gestão para os colaboradores, ou até mesmo para os diretos, né, ou até mesmo para os indiretos, tá? Parte do nosso quadro, ele é um quadro indireto via produtores e transportadores, seja de leite, seja de queijo. Então, a interação e a integração com essas áreas é muito importante. E essa evolução da tecnologia, Marcelo, só complementando, veio também muito na comunicação, né? A tecnologia em si teve muita evolução nessa comunicação, a gente vê pelos aplicativos, pelos softwares que a gente usa de comunicação, tanto que eles tiveram que evoluir, que tiveram que melhorar para fazer essa comunicação mais eficiente, mais rápida, mais ágil, da mesma forma que tivemos que nos tornar mais objetivos, né, mais assertivos, porque tivemos que sair de reuniões que duravam horas, ou às vezes até o dia, para reuniões em softwares de 1 hora, de 2 horas, né, 30 minutos, porque é onde que as pessoas não perdem, né, se dispersam mais facilmente, né? Então, às vezes, dentro numa sala de reunião, você sentia, né, essa dispersão, porque a conversa, a comunicação era geral, né, todo mundo interagia, mas aí quando você volta para uma tecnologia, né, para um computador, e você tem que ficar focado ou atento, né, ali na reunião, você tem que ser mais assertivo, mais objetivo. Então, eu vejo um ponto, né, da tecnologia agregando nisso também, nessa relação. E acho que, assim, esses exemplos todos, né, mostram que por mais que a gente se considere, vamos dizer assim, um otimizador de processos, né, de trabalhando com alta eficiência, enfim, captando as oportunidades, né, o fato é que a pandemia mostrou que muita coisa a gente faz
porque faz, né? E de repente você é forçado a mudar e aí você descobre que tem um jeito muito melhor de fazer, né? Como essa questão dos tickets, né? E de repente fica melhor para todo mundo, você ganha eficiência, ganha precisão, né? Ganha, enfim, eventualmente até custos e fica melhor. E por que não fez antes, né? Porque a gente está acostumado a fazer as coisas do jeito que a gente sempre fez, né? Isso vale para reunião, né? Quantos casos não aconteceram de gente que gastava até uma viagem internacional para resolver um problema, né? E hoje, num call de meia hora ou 1 hora no Zoom ou qualquer uma outra plataforma, esse problema é resolvido, né? Tem N casos assim, quer dizer, o ganho de eficiência que isso vai ficar, né? É um pouco daquela história lá, né? Enfim, tirando todo o lado muito ruim, né, e de tragédia da pandemia, não sei quem que falou, né? Quer dizer, uma crise é uma oportunidade muito boa para se desperdiçar, né? Uma frase aí, então sempre tem essa oportunidade de você rever os processos, né? Estou vendo aqui, bom, tem um comentário da Rosana Piton, né, falando sobre assistência técnica, que alguns produtores não estão conectados, nem tem sinal de internet, é verdade, sem dúvida nenhuma, né, esse gap de conectividade no campo é importante, mas assim, hoje, a quantidade de produtores que têm smartphones, né, com algum tipo de conexão é muito alto, né, então por mais que não seja todo mundo, é um número suficientemente grande, a meu ver, de pessoas que poderiam estar, de alguma maneira, utilizando essas ferramentas. A gente vê, enfim, treinamento online, né, no nosso próprio produto aqui do Capote crescendo com produtores, né? Problema de conectividade a gente tinha quando lançou o Milk Point lá no ano 2000, aí era bravo, né? Aí não tinha produtor acessando a internet, não, viu? Mas hoje está melhor, mas ainda é um problema, obviamente. Nem na cidade a gente tinha rede direta, né? Quanto mais na zona rural. Eu brinco que se eu entendesse de negócio aí, eu nunca teria lançado o site. Ainda bem que eu não entendia nada, viu? E é interessante esse comentário da Rosana, que realmente, né, igual você comentou aí, a gente vê essa progressão na qualidade, não só na amplificação, vamos dizer assim, dos sinais de internet na zona rural, mas a melhoria também da qualidade deste sinal. Né? Então, assim, a gente vê que nos últimos anos ele vem melhorando, né? Até com essa evolução de 3G, 4G, né? Antes era GPRS, então a gente vê a evolução tecnológica e a gente vê já programas, já empresas pensando nisso, né? Pensando nessa evolução do sinal, da disponibilização do sinal de internet na área rural. Por quê? Porque hoje entende-se, né, que quando fala de agro, fala-se de tecnologia. Né? Claro que produtores, empresas, a gente encontra assim, diversos níveis de maturidade, né? Tem aqueles que já estão totalmente automatizados, né? Eu falo, dando exemplo, né, da questão da ordenhadeira mecânica, né? A gente tem hoje, ainda temos aquele produtor balde ao pé, temos o produtor da ordenha mecânica, temos o produtor de robotização de ordenha robotizada. Então, a gente tem vários níveis, né, de maturidade de tecnologia, mas a gente observa que nesse momento que a gente vive, nos próximos anos, o agro, né, o agro como um todo, ele está demandando uma certa evolução nessa tecnologia, né, ele está buscando essa evolução tecnológica. Então, a gente já vê, né, questões de drone, questões de controle de trator por remoto, né, via Bluetooth, Wi-Fi, sensores, IoT, então várias tecnologias que está demandando essa conectividade. Então acho que é um caminho sem volta, né? Eu acredito que vai ter essa evolução e já tem empresas, vamos dizer assim, vamos dizer, associações, não sei se eu posso dizer assim, mas grupos de empresas que já estão fazendo esse movimento de ampliar esse sinal de internet na zona rural. Sem dúvida. Leandro, o Santiago, a Letícia, aqui da nossa equipe também, como mencionado, a pandemia mexeu muito com o pilar pessoas. Na linha de frente nas fábricas, como você enxerga o líder pré e pós-pandemia? O papel da liderança, né? Como é que era o líder pré e o líder pós nas fábricas, né? E se sim, o que há de novo
que deve se perpetuar? Bom, a gente enxergou uma mudança, um aumento na proximidade do líder com os seus liderados, né? Isso por conta de toda a orientação que o nosso agente de gestão realizou com os líderes através das plataformas que eu mencionei, né? Treinamentos e orientações. Os líderes se tornaram mais próximos dos seus liderados, né? Geraram uma grande empatia pela situação de cada um, e o acompanhamento com essa proximidade das atividades dentro da empresa e fora, como eu comentei antes. Os núcleos dentro do espaço da empresa, eles foram muito bem isolados e controlados, e teve essa atuação do líder para que isso acontecesse, né? Essa orientação e essa preparação dos líderes para atuar dessa forma. Porém, existe também o acompanhamento desse líder aos colaboradores no âmbito externo, né? As fábricas, geralmente, elas são localizadas em cidades um pouco menores, onde tem um conhecimento geral entre as pessoas, e todos se conhecem. Então, isso facilita o contato entre eles, porém, facilita também reuniões e proximidades que estavam não permitidas antes. Então, o grande desafio foi manter o pessoal, depois de 10, 12, 15 meses de pandemia, continuarem afastados, para manter a segurança do conjunto, né, do grupo, em detrimento da segurança individual. Então, esse foi o grande desafio. O que perdura daqui adiante o nosso constante compromisso com feedbacks e direcionamentos dos colaboradores. Então, esse papel do líder, nesse sentido, foi aumentado com a pandemia e deve ficar daqui adiante. A gente percebe por diversos trabalhos que foram divulgados no GPTW que empresas que performam um número maior de feedbacks têm melhores resultados e melhor eficiência nos seus processos, e isso a gente vem trabalhando nos últimos anos e desenvolvendo, e a pandemia só veio acelerar. Eu li um artigo do Yves Merrier, que é do BCG, e ele falando que esse processo da pandemia fez com que os líderes precisassem, de fato, liderar, né? Então, liderar no sentido de dar o direcionamento, mas não ficar microgerenciando, conseguir dar as ferramentas para as pessoas terem algum grau de autonomia, se preocupar mais com o resultado, né, e não com o processo em si, né, quer dizer, das horas trabalhadas e onde é que a pessoa está, e etc, etc. Então, o grande desafio é como manter isso depois que a coisa voltar. Até depois eu mando aí para vocês esse artigo, que é bem interessante. Bom, um comentário aqui do Rezende, José Rezende, enfim, produtor de leite, né? Já foi muitas outras coisas, né, Rezende? Excelente ouvir que houve uma eficiência nos laticínios, o que traduz em redução de custos, compartilhando tal ganho financeiro, de certa forma, com o produtor. Eu acho que, assim, essa colocação do Rezende é muito interessante, porque sempre que a gente fala em cadeia do leite, né, nós temos que lembrar que tem alguém comprando o nosso produto, seja aqui no Brasil, seja no mercado internacional, né? Aí vem a questão da competitividade, a gente, né, precisa produzir a um custo suficientemente baixo para a gente conseguir estar competindo com países que são mais eficientes, né? E o leite ainda não tem o mesmo grau de eficiência em relação a outras áreas, né, outras cadeias do agro, né, quando se fala de produtividade, de eficiência logística, de uma série de coisas, né? Então, eu acho que é muito importante, né, a gente ter esse aumento de eficiência, não só na fazenda, mas também no fora da fazenda, né, dentro das fábricas, e depois também, né, na logística para chegar no varejo, enfim, no consumidor. E dá para dizer que é palpável isso, Santiago? Teve ganhos de eficiência que melhoram a condição da cadeia como um todo? E Leandro também pode comentar. Bom, a gente está em busca constante da melhoria da eficiência, né? Então, isso é um compromisso nosso. A gente tem uma área de engenharia que está diariamente analisando processos para verificar onde pode ser investido algum recurso para melhorar a eficiência. No sentido de compartilhar os ganhos com os produtores, eu diria que a gente tem como DNA isso, né? A gente vem fazendo isso ao longo da história, da trajetória dos 41 anos da Tirolês,
formando parcerias fortes com os seus produtores para que estimular, de certa forma, o desenvolvimento desses produtores para poder dar continuidade ao negócio de forma sustentável. Né? O que a gente também tem que levar em consideração, que você já comentou, né, Marcelo, é que do outro lado tem também um mercado consumidor que nem sempre tem um poder aquisitivo elevado para fazer esse giro acontecer da forma como todo mundo gostaria que acontecesse. Então, o cenário pandêmico é um cenário de redução de receita, é um cenário de restrição de investimentos e de restrição de gastos, né? As famílias tiveram que priorizar os seus gastos. Então, por mais que a gente faça parte do dia a dia e do alimento básico dos consumidores, muitas vezes a gente teve que ficar em segundo plano. Então, isso também tem um certo efeito no nosso negócio. Tá? E complementando também, é interessante, né, a gente ver, e assim, é claro, né, para a gente, uma senhora que não fica tão claro, né, às vezes, para o produtor rural ou para, às vezes, do próprio consumidor final, né, que a gente precisa dessa balança, desse equilíbrio, né, se eu aumento o preço com o produtor rural, vista do mercado, automaticamente esse aumento vai ocorrer na prateleira e vice-versa, né, tanto aumentando ou caindo, tem que ter esse equilíbrio, né? Porque a empresa tem o custo dela ali de produção, de fabricação, por mais que tenta controlar esse aumento ou a queda, mas a gente sempre tem que ter esse equilíbrio, né? E uma coisa que no meu passado, né, nas minhas experiências, eu comentava muito com o produtor rural, principalmente nessa questão que o Marcelo abordou de outros produtos, né, que o leite é um produto perecível, né, não é uma soja que você consegue colocar dentro de um silo, vou vender semana que vem, vou vender mês que vem, porque o preço está ruim, vou esperar melhorar, né, ou o próprio milho, que seja. Né, o leite não, o leite você tem aquela regularidade de extração da vaca, né, do animal, porque também você não pode represar o animal, porque o impacto é muito maior do que, entre aspas, vender barato, e também você não pode armazenar dentro da propriedade, né? Então você tem que ter aquela regularidade de fornecimento, regularidade de entrega do leite para o laticínio, né? Então é um produto que é delicado da gente, vamos dizer assim, operar o mercado, né? Legal. O Santiago, como é que vocês estavam se preparando antes da pandemia em relação à digitalização, né? Já vinha sendo feito, já tinha esse processo do tal do mundo 4.0 dentro da Tirolês, aonde que estava isso, o que mudou, né? Como que impactou com a pandemia, enfim, conta um pouquinho para a gente. Porque já tinha um processo acontecendo no mundo, né? Obviamente de sensorização, de aumento da precisão dos processos, dos controles, né? Roteirização de coleta de leite, isso aí já estava acontecendo, né? Conta para a gente um pouquinho. Bom, a gente teve, no pré-pandemia mesmo, uma série de ferramentas disponibilizadas e de investimentos feitos em automação, seja para automação de processos fabris, né, que eu acho que é um ponto importante e que já vinha sendo buscado mesmo no pré-pandemia. Você mesmo já comentou a roteirização da coleta de leite, então a gente tem softwares que otimizam essas rotas e ajudam o que antes era, como eu estou citando o Leandro, que eu achei muito bom, o ticket do leite, hoje em dia é feito via smartphone, então existe uma coleta, um apontamento que automaticamente já vai para o nosso sistema, então isso já vinha sendo desenvolvido também. Quando a gente fala da linha de frente, né, os promotores que estão em lojas com ferramentas de GPS para controle de acessos e de envio de informações, smartphones para envio de informações, para estar em contato direto com a nossa área de trade. A gente tem, na nossa área de TI, desenvolvimento de portais de acesso para fornecedores e clientes. Então, isso já estava em desenvolvimento antes da pandemia, e isso só veio acelerar, né? Então, a gente já tem locais de acesso para que os nossos fornecedores possam entrar em contato com a empresa ou verificar recebíveis, quantos a pagar, quantos a receber, enfim, todo o relacionamento de fornecedores e clientes.
E por fim, mas não menos importante, tem todo o conceito da LGPD, que foi implementado em agosto do ano passado. É um assunto que esteve na mídia muito, muito forte no pré-pandemia, né, por ter sido implementado um pouco antes do início dos levantamentos das doenças, né, e isso fez com que a gente tivesse que se adequar, né, com mapeamento de dados, com ajustes de processos, com preparação de investimentos e conscientização dos times, enfim, toda essa parafernália que está sendo organizada no que tange a gestão de dados dentro da empresa. Maravilha. Santiago, até, e Leandro também, aproveitar que você falou de LGPD, eu vou pular aqui para a pergunta do Augusto Alfred, depois a gente volta na do André Rosenberg, que é legal também. Estamos escutando sobre os benefícios que foram criados e acelerados com a pandemia. Mas quais foram ou são os maiores riscos, né? Pensando em LGPD, maior fluxo de dados na internet, custo dos processos, o que dá para a gente comentar com riscos que apareceram aí dessa nova realidade? Bom, acho que dá para citar um risco e um impacto, né, que estão até o próprio Augusto já comentou. O maior risco é o fluxo de dados pessoais via internet, então a automação e os acessos às empresas por pessoas físicas acabam tendo um fluxo de informações muito maior do que existia né, não só pelo período pandemia, mas muito mais pelo 4.0 que você citou, né, a automação e informatização dos processos. Então, isso acaba gerando uma série de acessos, uma série de fluxo de dados, e a gente acompanhou na mídia diversos vazamentos de dados que aconteceram com empresas de ponta no mundo, né, no Brasil e no mundo, que é basicamente o motivo do qual a LGPD está sendo implementada, não só no Brasil, mas por todo o mundo, para proteger os dados pessoais de pessoas físicas, né? E um impacto que a gente já viu é o aumento no custo de processo, porque você acaba tendo que criar uma célula, você acaba tendo que desenvolver processos diferenciados, acaba tendo que investir em softwares diferenciados para poder fazer a gestão dessas informações, para poder disponibilizar acesso aos donos das informações, né, as tratativas de dados, as hipóteses de utilização, enfim, todo o pacote LGPD é um pacote adicional para todas as empresas, né, que tem esse fluxo de informação, e é um custo adicional, né, que é o que a gente acaba tendo que investir em automação e eficiência para offsetar, né, para tentar eliminar esses efeitos de aumento de custo na cadeia. Leandro, quer comentar sobre esse tema também? Não. Eu iria comentar justamente o que o Santiago comentou, né? Que o risco é esse vazamento de dados mesmo, né? Porque você começa a ter mais dados, mais informações, né? Vamos dizer, trafegando, né? Em nuvens, em locais que você antes tinha, né? Num papel e hoje agora está tudo numa nuvem dentro de um servidor, né, um data center da empresa. Então, assim, você tem muito mais vulnerabilidade nessas informações. Né? O negócio é que as empresas sérias vão fazer o trabalho, né, e ao mesmo tempo você assiste vazamentos, né, seus dados expostos. É um negócio complicado, né? Sim. Então, e hoje vale dinheiro, né? Hoje a gente vê as pessoas pedindo como se fosse um assalto a banco, né, valores expressivos, né? Não, tem de tudo. A gente já recebe aqui, às vezes, coisas, né, que você fala, nossa, mas como é que a pessoa está vendendo isso, né? Tem cara de pau, mas enfim, é uma nova realidade. O André Rosenberg, André, tudo bem? Vocês veem em algum momento o excesso de ferramentas de comunicação e integração como ameaça no futuro? Será que haverá em algum momento uma redução ou consolidação das ferramentas? De fato, né? A gente já estava usando muitas ferramentas, mas com a pandemia surgiram muitas outras novas e a gente acabou tendo que incorporar isso. Como lidar com ferramentas que não se integram? Tem esse risco hoje, é um problema, né? Como selecionar a ferramenta? Ou não? Você quer falar, Leandro? Você que é da área de tecnologia? Não pode ir, Santiago. Não, fica à vontade.
Não, o que eu percebo assim, né? Eu vejo, claro, que as ferramentas de comunicação, né, elas sempre existiram, apareceram algumas novas, né? Mas elas sempre estavam aí, só na minha percepção, não eram tão utilizadas quanto hoje, né? Então, hoje, muitas empresas estão trabalhando com softwares de comunicação para poder documentar as conversas, né? Então, se fazem reunião, gravam-se as reuniões, então isso vira uma forma de documentar, né? Uma ata, né? Uma forma de documentar aquilo que está sendo falado. Então, a gente acaba minimizando também um pouco do papel, né? Um pouco da escrita, e eu vejo que no futuro, né, eu não vejo muito assim na redução, eu vejo mais na evolução, e aí cada um vai optar por essa tecnologia, né, porque a gente vê vários, né, vários softwares de comunicação, várias ferramentas, e cada empresa, cada pessoa está definindo a sua, vamos dizer assim, principal, e aquilo se torna um meio de comunicação dentro da empresa e com os externos, né? Eu acredito que diminuir não vá, até mesmo porque a tendência da evolução dessa comunicação remota é sempre aumentar, né? Eu acredito que regredir não mais, né? Então, hoje a gente vê várias evoluções de negociações, né? De compras online, né? Até mesmo por ferramentas de comunicação, né? Hoje você vê muito disso, né? Essa relação entre ferramentas de comunicação, né? Igual a gente agora observa até pagamentos dentro de ferramentas de comunicação. Então, acredito que a evolução é exponencial e está sendo evoluído porque está sendo utilizado, né? As pessoas estão aderindo mais a essa forma de comunicação, né? Acredito que hoje dificilmente a gente vai ver pessoas mandando cartas, telegramas igual antigamente. Um caso, né, para complementar o que o Leandro está comentando, um caso interessante que acho que todas as empresas sentiram no âmbito corporativo no início da pandemia, é que pela gama de ferramentas de comunicação que a gente tinha no início, e por não estarmos todos habituados a toda essa gama de opções, cada um utilizava a sua ferramenta. Então, como os aparelhos corporativos geralmente são bloqueados para a instalação de novas ferramentas, você ia ter você teve um aumento no número de chamados internos do TI gigante para poder instalar ferramentas novas para promover essa integração aí, porque às vezes você vai numa reunião, eu preciso do Zoom. Não, mas o Zoom eu não tenho instalado na máquina. Abre o chamado para o TI instalar. Então, tudo bem. Então, a próxima reunião é no GoToMeeting. Então, esse eu não tenho instalação. Então, volta. Então, quer dizer, teve um momento de adequação ali no início da pandemia, onde todo mundo se organizou para poder ter todos os softwares, né, seja lá aqueles dos seus clientes ou dos seus fornecedores. E acho que hoje, apesar de não ter uma visão de que isso seja consolidado em diante, existe uma oportunidade. Não acredito que isso vá acontecer por não ser um mercado tão consolidado assim que alguém possa dominar, mas é claro que algumas empresas têm um diferencial competitivo, como a Microsoft vem utilizando a inclusão do Teams no seu pacote de Office. Então, acaba direcionando um pouco algumas empresas para, em função até mesmo de custo, utilizar essa plataforma em detrimento das demais. Interessante, acho que tem muita mudança vindo, né? E outro dia eu também vi ontem um artigo, um consultor americano falou assim, para fazer o teste da década de 80, que é o quê? Se você entrar num setor, né? E você e aquilo que você encontra poderia estar na década de 80, esse setor é um candidato à disrupção, né? Então, talvez, por exemplo, o varejo de alimento, né, é um que tem muita coisa para acontecer em termos de inteligência de dados, de compras, né, de vendas direto para consumidor, plataformas de compra, enfim. Me ocorreu isso. Você entra no supermercado, é passível de se olhar aquilo e falar, eu poderia estar em 1980, que não era muito diferente, né? E o setor lácteo, acho que dá para a gente dizer que ele é bem diferente, né, Leandro, do que era há 30 anos, né, e Santiago também. O que a gente pode
pode dizer, até pegando um pouco a pergunta do Elimar Moreira Souza, o setor de tecnologia tem alguma surpresa para o futuro? Ao longo do tempo, levamos assistência técnica para o produtor, agora é treinar o produtor a usar os recursos tecnológicos. Ele também fala que tem muito orgulho de ver a evolução do Leandro, teve muitos avanços do setor colocados por vocês, né? Controles, automação e etc. Ainda temos gargalos na comunicação, principalmente com o produtor. Então, temos surpresas ou quais as áreas de maior atenção, de maior oportunidade que tem para o setor de laticínios quando a gente fala de tecnologia? A gente possa recolocar dessa maneira, na visão dos dois. O que eu vejo, né, primeiramente, é agradecer o Elimar aí pelo comentário, né? O Elimar é uma pessoa, é um mentor pessoal que eu tenho aí na minha vida profissional. Ao longo da minha carreira, ele me acompanha já quase há 12 anos, então é uma pessoa muito importante para mim. E aí eu vejo que o produtor realmente, né, a gente vai ter que treiná-lo nesses recursos tecnológicos, né, porque a cada dia que passa, a cada mês que passa, a tecnologia ela vai incidindo mais no mercado do agrobusiness, né? Eu não falo só do leite, mas a gente vê em todos os mercados, né, em todos os comércios. Então vai passar por um momento aí onde que eles já estão, né, treinando o uso do WhatsApp, de ver um e-mail, né? Nós estamos aí com um processo, né, uma demanda muito grande nessa questão de aplicativo, né, de interação com o produtor rural frente aos laticínios e às outras empresas, né, para estreitar esse laço, aproximar essa comunicação, visto que você pode agilizar toda esta comunicação, né? Então, assim, é um caminho que eu acredito que não tem regresso, não tem volta, e ele vai, como se diz, né, ele vai, da mesma forma que ele teve aquele passo, né, aquele passo de sair de uma ordenha balde ao leite, ordenha manual, e passar por ordenha mecanizada, né, um balde ao pé, e veio crescendo, igual alguns produtores hoje, né, estão no carrossel, no robô, o produtor rural ele vai passar por isso, né, ele vai ter que passar por essa transformação tecnológica dentro da propriedade. Hoje a gente observa muitos produtores, né, preocupados com os números, preocupados com os resultados deles. Então, assim, muito vai ser, né, treinado, vai ser evoluído, e com certeza, né, é uma frase que eu uso muito, principalmente depois que eu me inseri nessa transição e vim para o mundo da tecnologia, é que a tecnologia não tem limite, né? A tecnologia, o que a gente pensar agora de manhã e de tarde, a tecnologia já está nos trazendo informação, né? Então, é um mercado muito avançado, um mercado muito dinâmico, e, querendo ou não, para as empresas de tecnologia e também, né, outras empresas que dependem da tecnologia, elas têm que estarem atentas e atualizadas no mercado, até mesmo para propiciar isso para os seus clientes, né? Então, eu vejo assim, que é um mercado em franca expansão e não vai parar por aqui, né? Cada dia que passa, a gente tem insights, tem inovações de negócios justamente para isso, né? Para atender as necessidades do produtor lá na ponta ou das próprias empresas. Então, hoje, só um pouquinho, Santiago, hoje vocês têm um foco tanto no laticínio como também no produtor, Leandro, ou no produtor seria para atender o laticínio? Hoje o nosso foco, né, estão nas empresas, né, assim, vamos dizer assim, óbvio, mas estamos também com novos negócios, com novos desenvolvimentos para atender ao produtor, munindo a sua empresa de informação, né? Então, assim, hoje a gente já estrutura alguns desenvolvimentos, alguns novos negócios, onde que vai evoluir a informação para o produtor, contribuindo para o negócio da empresa onde que ele tem essa parceria, né? Então, assim, dando um exemplo da parte, vamos dizer, de registro, de registros zootécnicos, até o próprio e-commerce com o produtor, né? Então, o produtor do próprio smartphone conseguir fazer sua compra junto à empresa, junto
à cooperativa ou junto ao laticínio que tem uma loja agropecuária. Então, assim, a gente pensa e nessas evoluções, né, nessas inovações, e também não só no mercado lácteo, né, nos outros mercados que a gente atua, né, da própria agrícola, da própria pecuária de corte, nos outros mercados que a gente atua também. Legal. Thiago, você ia comentar aí? Eu fiz uma nova pergunta aqui para o Leandro. Não, imagina, Marcelo. Só para complementar o Leandro na questão da eficiência nas fazendas, né? Olhando pela vertente de tecnologia, né, que gera eficiência nos processos, e olhando pela vertente de investimento na melhora da qualidade do leite, acho que essas duas vertentes estão ligadas e elas influenciam diretamente a remuneração do produtor. Então, isso seja via um uso melhor dos seus recursos e um aumento de volume, né, e de um volume melhor, que vai proporcionar uma remuneração mais devida por parte das indústrias. A gente tem um técnico, inclusive está aqui na nossa live, que é o Kleber. Ele é responsável por fazer esse acompanhamento com as propriedades, com os produtores. Então, a Tirolese tem uma preocupação muito grande de que todas as tecnologias disponíveis estejam acessíveis a esses produtores, para que eles possam melhorar a sua produção. Melhorando a sua produção, eles têm uma remuneração melhor. Melhorando a sua produção, eles melhoram a qualidade do leite. E um leite melhor faz um queijo melhor. Então, isso todo mundo acaba saindo ganhando nessa equação. O que falta, Marcelo, talvez alguns programas de governo para proporcionar uma captação de recursos para os produtores fazerem esses investimentos nas suas propriedades, porque a grande parte da produção nacional, não em volume, mas em número de fazendas, são familiares e com restrição a acesso a crédito, etc. Então, acabam sendo restritas de fazer essa evolução. Então, a gente tem os produtores muito grandes que têm acesso a recursos e acabam evoluindo e tendo fazendas grandes, automatizadas, eficientes e com qualidade de leite. Só que isso a gente tem que replicar também para os menores, para que a gente tenha uma bacia leiteira nacional de maior qualidade e de volume expressivo. Essa área do crédito é uma área que certamente esse mundo 4.0 vai influenciar, né? Porque você vai ter novas ferramentas, novas formas de acessar o risco do produtor, até porque você vai conhecer com maior precisão quem é o produtor, né? Talvez ter menos burocracia para liberar crédito. Então, a gente vê fintechs aí atuando, né? Talvez a área que está tendo a maior revolução no agro são as fintechs, e acho que a gente vai assistir uma mudança grande nisso. E aí, acho que a Rosana aqui, que perguntou como os produtores se comportaram com as mudanças que foram necessárias, que foram implementadas, né, ou implantadas. Se adaptaram logo, né? A gente estava falando aí, o Enimar, né, que é da CCPR, falou que tem uma dificuldade de comunicação com o produtor, mas tem um processo aí andando, né, do produtor estar mais preparado e mais aberto a receber a tecnologia, né? Como é que a gente pode falar sobre isso? Visão de vocês. Eu acredito que o produtor ele teve que se adaptar e teve esse primeiro receio. Eu acho que o primeiro impacto foi para todo mundo, né? Eu acredito que todo mundo ficou um pouco mais assustado. Eu, enquanto início da pandemia, eu ainda estava, né, na minha antiga empresa, na CCPR, e percebia isso, né, através de comentários, de conversa com as pessoas, a proibição, né, de visitas. As pessoas ficaram com receio mesmo de receber as pessoas, mesmo sabendo que poderia gerar algum valor ou levar alguma, vamos dizer assim, alguma informação relevante para ele, mas no primeiro momento o produtor se restringiu a isso, né, se proibiu a visita mesmo, restringir às vezes ao próprio só o caminhoneiro. Então a empresa teve que se reinventar e mudar também a própria assistência técnica, né, porque existem esses programas de assistência técnica nas propriedades. Então até essas assistências técnicas ela teve que ser remodelada, né? Aqueles produtores que não permitiam visita, aqueles produtores que tiveram que conversar, né, via remota. Então, via alguma ferramenta de comunicação com o consultor. Então, teve que passar por várias modelagens. Mas eu acredito que hoje isso já está um pouco mais tranquilo. Eu acredito que já está voltando, né, acredito que nesse começo de ano e com o passar
da vacinação, principalmente daqueles produtores ou aqueles moradores da zona rural que têm, né, mais idade, que era o risco primário, né, da pandemia, né, as pessoas idosas, as pessoas mais velhas, eles já começaram, né, a ser vacinados, então já tem aquele, como se diz, já começa a voltar a receber as visitas, né? Então já começa a operar dentro do normal. Isso aí, acho que não tem muito a acrescentar o que o Leandro comentou. Eles foram muito receptivos em toda essa no início da pandemia, também porque estávamos todos ainda calejados da última crise que a gente teve, né, na greve dos caminhoneiros, onde teve um efeito fortíssimo na cadeia de leite, né? Vocês vão lembrar que a gente teve um desperdício muito grande de matéria-prima naquele momento. Então, estávamos todos muito receosos no início do cenário pandêmico com o que seria dali em diante. E com todo o trabalho que foi feito, desenvolvido, e com o apoio desses produtores que são parceiros de longa data da empresa, a gente conseguiu segurar as pontas, fazer o melhor possível e disponível naquele momento e passar pelo cenário inicial, né, pelo desenvolvimento dele ao longo do ano, e estamos aqui há 16 ou 17 meses nesse cenário já firmes e fortes e olhando para frente para desejar dias melhores aí para o nosso Brasil. Legal. O Roberto Marinheiro aqui. Leandro, grande abraço, parabéns pelo software Smart Fashion. Há mais de 7 anos utilizando na tirolesa e nos trouxe muita agilidade e facilidade em todo o controle do leite na empresa. Legal, Roberto, obrigado aí pela mensagem. Zé Rezende fez alguns comentários, entendo que a forma de pagar o produtor deveria ser modelagem por cada empresa e não de forma geral, como é feito hoje. Vejamos a tirolesa que não produz o HT, só produz produtos premium com maior valor agregado. Ela desenvolve uma... conseguirão captar captação mais próxima da planta, com custos logísticos menores e menos emissão de carbono. Isso será muito importante nos novos tempos de ESG, né? Enfim, todos lá de cima, que é mais fácil como. Então assim. Bom, só vou comentar então, enquanto o Marcelo não normaliza que a gente caiu. Bom, eu acredito que sim, o pagamento dos produtores tem que ser feito uma modelagem individual de cada empresa. A gente tem que levar em consideração 2 aspectos. O primeiro é que nenhuma empresa está sozinha numa bacia de leite, então ela tem sempre um benchmark dos seus competidores e por isso acaba gerando uma certa competição. Então, não existe um desalinhamento tão grande por conta disso, né? A competição acaba gerando uma necessidade de se adequar àquilo que está sendo performado pelos demais. Mas a tirolesa, desde o início, faz uma remuneração diferenciada. A gente prima muito, como eu comentei antes, pela qualidade do leite e busca, sim, uma otimização de rotas e uma menor emissão de carbono. A empresa divulgou recentemente vai divulgar o seu caderno de ESG, de sustentabilidade. Então, é uma empresa muito preocupada, os sócios são muito preocupados para deixar claro para o mercado a sua posição, a sua preocupação e o caráter de desenvolvimento da empresa nas questões ESG. Então, acredito que tenha muito espaço para melhorar ainda no mercado. Não é algo que está no seu formato final, a gente está melhorando dia a dia, mas depende de diversas variáveis, né? Então, eu acredito que no curto prazo isso deva permanecer da forma que está, até porque a gente está num cenário em meio a uma pandemia, a gente não pode dizer que isso passou ainda, mas tem muita água para rolar ainda debaixo da ponte e isso deve mudar com acesso a todas essas tecnologias que a gente está vendo no dia a dia. E eu acredito também, né, só complementando a resposta do Santiago, em relação a essa questão do preço do produtor, que a gente já observa uma evolução, né?
Claro que não é na velocidade, às vezes, que os produtores e até mesmo as empresas gostariam, né, que fosse nesse formato, igual o José Rezende comentou, mas que a gente já observa, né, como a Tirolês pratica, entre outras empresas pratica, essa questão da qualidade, né, o trabalho da qualidade, a própria pagamento pela qualidade. Hoje a gente já vê também empresas, né, pagando pela essa questão logística. Então, já existe um trabalho de realmente diferenciar esse produtor, né? Igual o José Rezende comentou, há produtores mais próximos da planta, mas esse mesmo produtor que está próximo da planta da tirolês pode estar próximo da planta de outro laticínio. Então, surge, né, uma competição, como o Santiago comentou, não é uma simples, não é o simples fato dele estar perto do laticínio que vai trazer um custo menor. Às vezes é o contrário, né? Às vezes esse produtor se torna mais caro porque ele é mais desejado entre os laticínios concorrentes. Então, mas eu vejo que isso assim está tendo uma evolução, as empresas estão buscando isso, até mesmo porque o próprio desenvolvimento do produtor ele está começando a exigir isso, né? Hoje você consegue observar nesse mercado que já existe negociações duras, né? Não é simplesmente é isso e pronto, né? Vai ser o valor porque o mercado não. Você vê que existem, né, produtores com rodadas de negociações, você tem que sentar, discutir. Às vezes você entra na seara de previsão de produção, o futuro da sua produção, como que está a sua projeção de evolução da fazenda. Então, assim, já está, vamos dizer, evoluindo nessa questão de precificação do leite. Né? Legal, como vocês viram, eu caí aqui, né, mas o Santiago já pegou. Mas o que eu falei aqui uns 2 minutos sozinho aqui, eu estava até falando bonito, mas acho que ninguém ouviu. Mas a minha visão, né, que acho que vai nessa linha, é que à medida que a origem da matéria-prima se torna mais importante, né, para o laticínio, né, quer dizer, como ele é produzido, por quem, em que condições, até eventualmente levando isso para o produto, para a comunicação, você vai ter algo que vai saindo do mercado puro, né? Como já está acontecendo em alguns casos. Então, acho que esse é um processo, né? Se a matéria-prima ela não tem diferença, né? Tanto faz se eu compro do A, B, C, D, né? Com qualidade A, B, C, D, né? Então, isso não vai acontecer, mas não é o que está acontecendo, né? A gente está indo para o outro lado, ainda que você não consegue mudar tudo de uma vez, né? Acho que aqueles laticínios com produto mais premium, né? Obviamente vão olhar isso de forma mais intensa, inicialmente, e os mais commodity mesmo vão demorar um pouco mais, mas acho que é um processo, né? E agregando, Marcelo, né, nesse nosso assunto, aí a gente já começa a enxergar, né, vamos dizer, uma oportunidade, né, visto, né, aconteceu com os produtos cárnicos, da rastreabilidade do leite, né? Então, onde que a gente já começa a ter esse caminho a seguir, né, aliado à tecnologia, né, de iniciar esse trabalho de rastreabilidade do leite, igual você falou, igual você comentou, de ter lá no final do produto acabado, né, do queijo, da tirolês, do leite UHT das outras empresas, né, e entre outros produtos, a origem daquele leite, né, aquele leite que está no queijo premium da tirolês, ele é proveniente de onde? São de várias, de uma única, né? Então isso aí a gente já começa a ter esse tipo de conversa entre as empresas, né, da rastreabilidade do leite. Exatamente, aí entrar blockchain, né, todas essas questões Sim. aí para poder garantir isso. Enfim, acho que tem muita coisa para mudar, de fato, para aproximar o consumidor da produção, né? O Diego Barroso aqui, bom dia, excelente evento. Milton Barreiros, desenvolvo tecnologias de processos lácteos na Bahia e regiões. A pandemia é uma oportunidade de fidelização de conhecimentos e tecnologias virtuais, ao dispor para tecnologias do segmento. Parabéns. Kleber Araújo, juntamente com o Engineering, agora mais recente com o apoio do Leandro, conseguimos desenvolver e evoluir muitos indicadores aqui na Tirolês. Parabéns pela ferramenta Smart Question, que é excepcional. O pessoal gostou mesmo, viu, Leandro? Está funcionando. Né? Eu sou bem suspeito para falar, sabe, Marcelo, mas é uma ferramenta excepcional mesmo. A gente, né, é uma empresa que provê soluções e mais do que nunca, né, sem
sem fazer juízo de valor, e eu acredito que a empresa vai agregar ainda mais, né? A gente vai conseguir entregar mais informações, porque know-how de tecnologia a empresa disponibiliza, e agora a gente consegue, junto com os clientes, né, entender vamos dizer, a dor, entender o caminho que ele quer seguir e prover solução, né? Trazer informação, o dado, fazer virar informação e transformar em decisões estratégicas ou fazer parte do planejamento estratégico da empresa. Legal. Bom, a gente tem mais 15 minutos, o tempo passa super rápido, né? Sim. Me ocorreu aqui te perguntar, Leandro, como é que você vê a abertura das empresas para essas soluções tecnológicas? A gente tem falado muito desse tema no Dairy Vision, enfim, em várias outras iniciativas nossas, mas parece que agora a coisa está tomando uma proporção, né? O pessoal está mais aberto, está buscando soluções, está se conectando com empresas, com startups, está olhando um pouco além dos seus próprios muros de uma forma mais intensa, né? Até eu comentar isso. Claro que o Santiago tem experiência tirolesa, mas como que você vê, Leandro, essa questão da abertura dos laticínios para essas soluções tecnológicas? Eu vejo, sim, uma alta abertura, né? Os laticínios hoje, cada dia que passa, e o que você comentou, né? A gente vem discorrendo aí, né? Esses 5 anos em um, eles vêm buscando isso, né? Vêm buscando essa evolução tecnológica, né? A mudança de procedimento, a mudança de processos, a automatização desses processos, a agilidade no tráfego de informações, vamos dizer, de geração dos resultados, né, daquelas informações. Isso, assim, tá acelerado muito nas empresas, mas, em contrapartida, a gente esbarra um pouco até na própria forma de gestão das lideranças, né? Então, tem muitas empresas ainda que, tipo, estão um pouco resistentes, né, por causa da gestão, de evoluir nessa parte tecnológica, do próprio custo, né, do alto investimento. Então, as empresas, às vezes, elas ficam um pouco com receio, porque não visualizam, às vezes, o resultado lá na frente, né? Então, eles têm um pouco, às vezes, de receio de acreditar naquela mudança, às vezes, sem experimentá-la, né? Então, muito ainda se percebe essa resistência de, não, vamos investir que o sucesso lá na frente é garantido, né? Mas, em contrapartida, tem outras empresas que já têm, como se diz, essa evolução, essa aptidão já bem inserida na cultura da empresa, né? Então, as empresas buscam, procuram, trazem, vamos dizer, dificuldades, né? Trazem pontos a melhorar, e a gente discute junto, a gente chega num denominador comum para a evolução desse processo, para a evolução dessa dor, né? Então, e não sente como um custo, né, esse valor pago, porque visualiza o retorno, né? Então ele enxerga mais como um investimento, pois vai trazer algo de ganho no final, né? Então, assim, as empresas, cada uma tem o seu momento, né, a sua maturidade, igual eu falei no começo, né? Tem aquelas que já estão mais evoluídas, então já estão buscando, né, inteligência artificial, um IoT, outras ainda estão, né, no início com a automação da coleta, às vezes a própria integração de sistemas, né, que são coisas que são, assim, mais iniciais no desenvolvimento da tecnologia dentro da empresa. Thiago, em que estágio que está a tirolesa aí nessa curva aí que o Leandro colocou? Isso, na verdade, para todas as empresas, ao meu ver, é um caminho sem volta, né? Não se automatizar e não investir é perder competitividade e ficar para trás na sua cadeia de valor. Então, a tirolesa, ela preza muito pelos seus investimentos em eficiência. Eu coloquei isso antes já, a gente tem um setor só analisando e avaliando quais são as melhorias que são possíveis e fazendo, né? A gente tem um setor que só faz cálculo de payback, né? Então, que é o que o Leandro comentou.
Então, avaliando investimentos, os retornos e a viabilidade de se fazer esses citados investimentos. Como você comentou antes, o mercado não é o mesmo de 30 anos atrás e não vai ser o mesmo de 30 anos adiante. Então, é um caminho sem volta. A gente precisa sempre estar adequado às tecnologias mais recentes. Isso significa estar alinhado aos benchmarks de custo dos competidores e para poder ter uma sustentabilidade nos próximos anos, né, no desenrolar dos próximos anos para as empresas. Legal. Indo nessa linha, Augusto Alfred, né? Quais serão os próximos passos na cadeia do leite em integração de sistemas IoT e o que ainda precisa se fazer para gerar mais benefícios aos produtores? Ainda para coletar nisso daí, Leandro? Ou o que vem pela frente aí? Não, a gente tem muita coisa a evoluir, né, nesse cenário, principalmente no IoT, né, porque não só, né, na questão dos sensores, de automação dos resultados, né, das informações, mas a gente vê um grande espaço para crescer nisso, né, espaço para desenvolver dentro das indústrias e também dentro dos processos da indústria, né, e assim, o que a gente precisa mais vamos dizer, de gerar mais benefício aos produtores, eu acredito que eles entenderem que a tecnologia está ao seu lado, né? Então, eles incorporarem mais a tecnologia no seu dia a dia, aderirem mais a esse uso da tecnologia, que hoje as pessoas ficam muito restritas, né? Ao caderninho, a caderneta, escrever num pedaço de papel, tem um pouco de resistência de usufruir dessa tecnologia ao favor deles. Né? E tem muitos, né, como o Elimar comentou lá no começo, que desconhecem da tecnologia, né? Não sabem o potencial da ferramenta e da própria disponibilidade do conhecimento para eles. Né? Aí até, Leandro, nesse assunto sem nada de braçada, então só vou complementar. É importante que a gente tenha estrutura para que essas tecnologias possam ser implementadas nas propriedades e nos produtores. Né? A gente comentou antes do 3G, 4G, então uma cobertura maior de dados que proporcione a utilização de recursos automáticos nas fazendas. Você comentou sobre drones, então é algo que talvez para o agronegócio se aplique mais, mas para o laticínio, no entanto. Mas tem outros que podem se aplicar e que podem ser utilizados através das ferramentas novas que estão saindo, que estão surgindo, como inteligência artificial, algoritmos, IoT, possam maximizar aí os resultados dos produtores. E aí a gente compara, né, Marcelo, com outros ramos, né? Então, assim, com outras cadeias do agronegócio, né, você consegue visualizar, igual eu comentei, da própria rastreabilidade da carne bovina, né, e a gente começando nessa rastreabilidade do leite agora, né, o caminho que a gente pode, vamos dizer, evoluir, crescer frente aos outros mercados, né, os outros agronegócios, né, igual o exemplo que eu dei da soja, a gente já vê isso, né, no milho, na soja, essa questão de drones, e aí a gente já consegue ver essa evolução também, né, então eu acredito que o espaço dentro da cadeia do leite para evolução em termos de tecnologia, né, nesse mundo 4.0 ainda está assim, bem amplo mesmo. E acho que vale a pena lembrar, né, eu estava até outro dia fazendo uma palestra e lembrei disso. Há 25 anos atrás, a gente falava de concorrência no mercado de leite, né, de outras bebidas, a gente se preocupava com o refrigerante. Né? Não, porque a pessoa, não sei quem, a criança acordou e tomou um refrigerante. Né? E hoje, você tem uma enormidade de produtos, né, que concorrem de forma muito mais próxima. Né? Então, batendo na questão de ESG, né, batendo na questão de qualidade, de rastreabilidade. Então, eu acredito que essa questão da gente incorporar as tecnologias com resultado econômico, né, para aumentar a eficiência, para aumentar rastreabilidade, né, para garantir que as boas práticas estão sendo feitas, vai ter uma importância muito grande, até para garantir ao setor uma posição de competição, né? Porque vem aí comidas de laboratório, né? A tal das SynBios, né? Que são os biológicos sintéticos, né?
você tem as bebidas à base de plantas, você tem um monte de coisa aí, não só bebida, mas tem queijo também, né, à base de plantas. Então, cada vez mais, como a coisa é feita, vai se tornar importante. Isso, e a evolução com a tecnologia tem pontos nela que são importantes e são intangíveis, né? A gente não consegue medir, a gente não consegue palpar, né? Falando até nessa questão da própria pandemia, né? Hoje a gente não consegue mensurar qual foi a produtividade dos colaboradores frente a esse novo modelo de trabalho, né? A gente vê que teve um aumento de produtividade em vários setores, em vários colaboradores, mas a gente não consegue palpar, né? E a tecnologia, ela vem para isso, né? Ela vem para agregar, ela vem para poder melhorar, né? Trazer eficiência ao trabalho, né? Esbarramos também, esbarramos não, agregamos, né? Na evolução da mão de obra, né? Na capacitação da mão de obra, então acaba se tendo necessidades de mais, né? Cursos, de mais desenvolvimento da mão de obra, né? Isso aí vai trazer uma evolução para o setor, né? Uma evolução do setor desde o produtor rural até dentro da própria empresa, né? Por causa da questão de toda essa automatização dos processos. Então, isso aí é um avanço muito importante para a cadeia, né? E uma evolução que, como a gente vem, né, falando ao longo do evento, ela não tem como não acontecer, né? Ela vai acontecer, como se diz, queira ou não queira, ela vai acontecer no mercado. Eu acho importante só salientar, né? O Leandro colocou muito bem sobre a capacitação das pessoas, né? A tecnologia vem e acaba empurrando o nível, né? O benchmark de preparação das pessoas para cima, colocando profissionais mais preparados no mercado, seja nas propriedades, seja no mercado, né, do back-office, que a gente chama, né, o de trás, enfim, e a tecnologia acaba empurrando isso nesse sentido. E a gente tem que estar antenado, né, Marcelo, como você colocou, existe uma série de tendências de outros tipos de produtos que precisam estar sempre no radar. Lógico, o nosso produto é uma proteína básica para consumo dos nossos brasileiros e alguns fora do Brasil também, mas a gente não pode fechar os olhos para essas tecnologias em termos de produtos que estão vindo. Então a gente tem que estar sempre antenado com essas tendências de mercado que estão chegando. E um ponto também, Marcelo, nesse mercado de tecnologia, né, que conforme a gente vai fazendo essa evolução, né, a gente tem esse desenvolvimento, nós temos também, né, quanto empresa de tecnologia, o desenvolvimento dos nossos colaboradores, né? Então, a demanda de conhecimento, a demanda de desenvolvimento hoje, né, dos colaboradores é muito maior do que antes, né? Então, hoje na hora que a gente vai trabalhar de informação, né, de Big Data, de várias informações, hoje a gente já está lidando com cientista de dados, né? Não é uma pessoa, às vezes, com experiência na área de tecnologia da informação, né? Uma pessoa que é específica, que é, vamos dizer, focada naquilo, né? Ele é preparado, ele tem o conhecimento para atuar naquela parte, naquela grandiosidade de informações, né, de dados. Então, isso aí também está passando por uma evolução dentro da nossa área também, né? Não só no mercado. Os dois falaram da questão de capacitação, de aprendizado, né? Acho que o lifelong learning, né? Quer dizer, você está aprendendo durante a sua vida toda é uma nova realidade. E aí, talvez a gente possa já indo para os finalmente, né? Essa é uma das coisas que vai ficar, né, da pandemia, né? Essa questão do acesso ao conhecimento, como acessar o conhecimento, né? Santiago, e quais as lições aprendidas após o início da pandemia? Haverá volta ao que era antes? O que esperar do cenário da cadeia do leite pós-pandemia? Eu acredito, né, até citei isso aqui já, o pós-pandemia não vai ser igual o pré-pandemia, então não vai ter o normal que a gente tinha antes, não deve voltar. Teve uma série de adequações que a gente teve que fazer para passar por esse cenário pandêmico que vão ficar, algumas delas como legado, algumas delas como aprendizado, mas a gente evoluiu, né, como mundo, não só como empresa, como Brasil e como mundo, a gente evoluiu bastante
nesse desafio que foi passar por esse cenário pandêmico. Então, acredito que o legado que fique é o de conhecimento, né? Como a gente já falou da preparação das pessoas, todos estão sendo empurrados para cima pela tecnologia e pela automação de processo, então precisam estar mais preparados para o mercado e mais preparados para desenvolver melhor trabalho, para desenvolver um trabalho mais eficiente, com melhores custos e por aí vai. E na questão da cadeia do leite, a gente tem um mundo de oportunidades ainda, como a gente já citou aqui durante o evento. A questão é qual a velocidade que a gente vai conseguir atingir os níveis que a gente deseja, né? Com tudo que foi dito agora. Até quão rápido a gente vai conseguir adequar as tecnologias para trazer para o campo, para trazer para os laticínios essa eficiência e essa automação que tudo que aconteceu durante a pandemia trouxe e vai deixar como legado, como oportunidade. Legal. Leandro, você quer fazer suas considerações finais? Não gostaria, né, de deixar, né, como se diz, claro que a tecnologia está aí disponível, né, para todo mundo, estamos em constante evolução tecnológica, né, então, assim, gostaria de também agradecer a oportunidade de estar participando desse evento, né, a participação, né, junto com você, Marcelo, e com o Santiago. Eu acredito que a gente trouxe um assunto, né, muito importante para hoje, já projetando no futuro, né, no desenvolvimento da tecnologia, do avanço tecnológico, do que está por vir aí nesse futuro voltado à tecnologia, né, onde que mais do que nunca, né, junto com essa pandemia, né, a evolução tecnológica, toda a disseminação de tecnologia, ela aumentou bastante, e eu acredito que isso aí vai ser exponencial, ela vai continuar aumentando, né, na questão da própria comunicação e da própria disseminação de conhecimento, né, e é isso. Foi muito bom essa discussão nossa, foi bastante proveitosa, e agradecer a todos os participantes em todos os canais. Legal, acho que foi uma conversa muito boa mesmo, né? Muita participação. Tem algumas perguntas que a gente não conseguiu fazer, mas depois a gente manda para eles. Acho que a própria participação das pessoas demonstrou o interesse aí do tema, né? Dos participantes, né? Da Tirolesa, do Santiago, né? E do Leandro com a Engineering. Então, esse evento foi um oferecimento da Engineering, então, nosso agradecimento a vocês. E o evento vai ficar gravado, vai ficar disponível no canal do YouTube do Milk Point. Então, um grande abraço a todos, reflitam sobre os ensinamentos e vamos colocar tecnologias que vão aumentar a eficiência do negócio, seja na produção, seja na indústria. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Um abraço.